Atos, capítulo de número 15. Nós vamos ler dois versículos, versículo 16 e o versículo de número 17. Atos 15, verso 16 e 17. Glória a Deus. Acharam? Vamos lá. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de quem? Que está caído, e levantá-lo-ei das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor que faz todas estas coisas. Graças te damos, ó eterno Deus, pela tua palavra. Fala aos corações dos seus filhos, assim como falaste ao meu coração. Dá vitória à tua igreja, o teu povo. Aqui é Ebenezer, a cada um, Pai, que aqui está a fim de ouvir a tua palavra, Pai. Que o Senhor, Pai, venha falar conosco em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu tenho comentado no curso do É Bem Pregar que a mensagem mais eficaz quando falamos por parte do pregador é aquela que primeiro fala o coração do pregador, que muda o coração do pregador, que transforma o coração do pregador e depois transforma o coração do povo. É muito importante que antes que aquilo que nós venhamos servir as pessoas, primeiro venha alimentar a nossa fome e venha ter um efeito que Deus quer que surta na vida das pessoas. E hoje eu quero falar de algo aqui que de certa forma mudou muito. Muitas coisas da minha maneira de pensar, de certa forma, me trouxe um mover, um avivamento no meu coração. De maneira que depois que eu fui impactado com esta palavra, o meu culto, ele mudou, ele deu uma ativada, pastor Henrique. Eu restaurei o meu altar, e tenho visto coisas tremendas da parte de Deus na minha vida. Eu posso dizer para os irmãos que eu me sinto um crente avivado em Deus. Há pouco tempo atrás eu estava estudando sobre um assunto chamado primícias. E eu tive que descobrir, dentro dessa ordem que o Eterno deu lá em Levítico, parece que é o capítulo de número 23, e que também Paulo, de certa forma, vai falar, Levítico 23, verso 10, 12 e 15, e Paulo também vai falar em Romanos 11, 16, e estudando sobre estes princípios, essa ordem que Deus havia dado aos filhos de Israel, e esse princípio, eu entendi o que de fato estava por trás de um culto. Estava por trás de se adorar a Deus. E entendendo esse princípio, foi o que se tornou fundamental para que minha vida se avivasse. E eu preciso compartilhar aqui com a igreja sobre isso. Queridos, é possível fazermos algumas coisas
mesmo sabendo que elas devem ser feitas, mas da forma errada? Sim. Existem coisas que elas devem ser feitas, mas se feitas da forma errada, pode resultar em coisas terríveis. As consequências, elas podem ser horríveis. Por exemplo, Tiago capítulo 4, verso de número 2, Tiago vai falar assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. Por quê? Porque vocês não pediram. No versículo seguinte, ele vai dizer: pedis e não recebeis, porque pediu para gastares em vossos deleites. O que Tiago está falando aqui? No primeiro ponto ele fala: vocês estão errando porque vocês não pedem. E no segundo versículo ele fala: vocês estão errando porque não sabem pedir. Então, é possível pedir, mas pedir da forma errada. E mesmo que eu esteja pedindo, se eu pedir da forma errada, isso pode me trazer consequências terríveis. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 16, está escrito: o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. O que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo que o cálice do Senhor, a ceia do Senhor é uma bênção. Fala comigo: a ceia do Senhor é uma bênção. Se a ceia do Senhor é uma bênção, tá? Nós devemos participar da ceia. É bênção participar da ceia. No entanto, se participarmos da ceia da forma errada, essa bênção pode se transformar em, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 27. Os que comem e bebem indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação. O que Paulo está ensinando? É bênção tomar a ceia? Sim. Mas se tomar a ceia da forma errada, pode ser prejudicial. Então existem coisas que são orientáveis de acordo com a palavra de Deus, que devemos fazer, que fazendo serão bênçãos, mas se fizermos da forma errada, pode ser prejudicial. E eu perguntei a Deus: e se isso for aplicável também aos nossos cultos? E o tema que eu gostaria de colocar nessa mensagem aqui, que colocamos nessa mensagem, são cultos inaceitáveis. Cultos inaceitáveis. É possível fazermos cultos da forma errada? Em primeiro lugar, nós temos que cultuar ao Senhor, sim ou não, irmão? É orientável pela palavra de Deus que a gente o adore, o busque, o glorifique, sim ou não, irmãos? Mas, Leandro, existem formas erradas de cultuar e que de certa forma pode trazer alguns malefícios para as nossas vidas? Sim. Coisas certas que, se fizermos da forma errada, pode trazer consequências ruins. E eu vou dar um grande exemplo aqui em Amós, no capítulo de número 4, versículo de número 4, é o primeiro exemplo que eu quero dar aqui de um culto inaceitável. Vinde a Betel, e transgredi a Gigal, e multiplicai as transgressões, e a cada manhã trazei os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, de 3 em 3 dias, fala, 3 em 3 dias, e ofereceis sacrifícios de louvores que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, porque disso gostais, ó filho de Israel, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Esse culto que o Eterno está protestando por meio do profeta Amós, é um culto que tem oferta, é um culto que tem sacrifícios,
É um culto que tem dízimos. É um culto que o nome do local é Casa de Deus. É um culto que existem ofertas voluntárias. É um culto que qualquer pessoa diria: qual é o problema desse culto? Qual é o problema de um culto que está num local chamado Casa de Deus? Qual é o problema de um culto que a cada manhã as pessoas estão trazendo sacrifícios? Qual é o problema de um culto que tem dízimos de 3 em 3 dias? Qual é o problema de um culto que oferecem sacrifícios de louvores e apregoam ofertas voluntárias? O mesmo texto vai dizer: porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. O primeiro ponto aqui de Amós capítulo 4, verso 4, é que eles estavam indo para Betel e Gilgal. Uma vez que neste contexto, o local da adoração não era mais na parte norte do país, como acontecia ali nos tempos de Eucana, quando ia para Siló. No contexto aqui, o local de adoração foi designado por Deus por causa de Davi. Em qual local? Jerusalém, em Judá. Levantou-se então um homem chamado Jeroboão. E Jeroboão, ele mudou os itens do culto. Ele mudou os sacerdotes do culto. Ele mudou os levitas do culto. Ele mudou o local do culto só para o povo não descer para Jerusalém. E ainda mudou o Deus do culto, que ele levantou 2 bezerros. Então Deus está usando Amós e está falando: em primeiro lugar, vocês estão indo para o lugar errado. Vocês deveriam ir para Jerusalém. Culto inaceitável, lugares errados. Eu não quero dizer aqui, queridos, que nosso contexto neotestamentário exige algum tipo de lugar específico para que a gente venha dar glória a Deus, para que a gente venha adorar a Deus. Uma vez que o Senhor disse para a própria mulher samaritana que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas dentro de uma aplicação pessoal, eu posso dizer que Deus estabeleceu para você o local onde você deve congregar junto. Existem pessoas, pastor Henrique, que elas são rebeldes quando tange a questão do congregar. É interessante que Hebreus, no capítulo de número 10, versículo de número 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O autor de Hebreus está falando: Jesus está voltando, e por ele estar voltando, vocês precisam estar juntos. E dentro de um aspecto de aplicação pessoal, Deus está falando: eu não quero espírito independente na minha casa. Às vezes a gente fica independente achando que a gente está agradando a Deus, e Deus não está ali. Às vezes partimos para outros tipos de lugares achando que estamos agradando a Deus, e Deus não está ali. À medida com que Cristo Jesus está voltando, o autor de Hebreus está orientando: se juntem mais, se congreguem mais. Vocês precisam estar juntos. Vocês precisam estar um com o outro. Por quê? Porque com meu irmão junto de mim vai ser mais difícil pecar. Com meu irmão junto de mim vai ser melhor para eu agradar a Deus. Porque para quem não sabe, aqui também está a família de Deus. E eu tenho por mim que o valor da família de Deus não está abaixo da sua família carnal.
Um dia o próprio Senhor Jesus chegaram e falaram para ele: olha, eis que a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, eles querem falar contigo. Jesus simplesmente olhou e disse: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai? Então algumas pessoas acabam indo para Gigal e para Betel, quando na verdade deveriam ir para Jerusalém. Mas o ponto para tornar esse culto aqui que Amós está protestando, que Amós está sendo boca de Deus para protestar, está exatamente na última parte do versículo. Apregoai ofertas voluntárias, publicais, porque disso gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor. O que é um culto inaceitável? Está aqui, porque vocês gostam disso. Se os irmãos atentar para o detalhe, eles estavam oferecendo sacrifícios toda manhã, quando o sacrifício ele deveria ser levantado uma vez por ano. Eles estavam dando dízimos 3 em 3 dias, quando os dízimos deveriam ser dados de 3 em 3 anos. Gente, eles estão fazendo culto da maneira que eles querem. Eles estão dando culto da forma deles. Não é Deus que determina como deve ser o culto, sou eu que determino como deve ser o culto. E olha, não seria bom, irmãos, para alguns, que esses dízimos, ao invés de ser dado 3 em 3 anos, ser dado todos em 3 dias? Não seria bom para alguns que esses sacrifícios, ao invés de ser feito uma vez por ano, estarem feitos todas as manhãs? Só que Deus não está olhando acúmulo de oferta. Só que Deus não está olhando acúmulo de animais, de sangue. Deus está olhando o seguinte: esse culto está errado, a ordem está errada, o local está errado, a forma está errada, e eu não aceito esse culto. E outro ponto é, porque vocês gostam. Peraí, irmão, o quê? Israel gostava do culto. E não era para Israel gostar do culto. Quem tinha que gostar do culto? E eu tenho encrencado ultimamente com tipos de orações como pessoas que dobram os joelhos, chegam na igreja e falam: Jesus, já ouvi, já fiz isso. Jesus, me dá um culto abençoado. Olha para o teu irmão e fala assim: Jesus não dá culto para ninguém. Jesus, ele recebe. Aleluia. E às vezes chegamos lá fora, e aí, como é que o culto foi? Como é que foi o culto? Foi bênção? E perguntamos a um, perguntamos a outro: como é que o culto foi? Foi bênção? Foi bênção? E a gente foi bênção, como na verdade a gente deveria perguntar a Deus: Deus, como foi o culto? E o eterno lá de cima é que deveria falar. Porque para quem não sabe, somos nós que prestamos culto. Gente, não existe culto frio. Às vezes chegamos e culto hoje foi frio. Não existe culto frio. Não existe céu de bronze, céu de ferro. Isso é tudo mentira. O que existe são corações que não estão cultuando como devem cultuar. Cultos inaceitáveis diante de Deus. E é interessante que Amós, ele encrenca com o povo para falar sobre isso. No capítulo 5, no verso 26, olha como é que as coisas estavam bagunçadas. Olha como é que as coisas estavam bagunçadas. Mas não, antes levaste a tenda do vosso Moloque. Até Moloque estava sendo introduzido no culto dos israelitas. Vocês sabem quem era Moloque? Que hoje é configurado no aborto. O Deus que as pessoas ofereciam crianças, matavam crianças, fizeram uma tenda para ele. E a nação estava vivendo uma aparente prosperidade na época de Jeroboão II. Porque, gente, o povo gostava. Porque, gente, o povo celebrava. E vou te falar uma coisa, queridos. Vou te falar uma coisa, queridas. Tem culto aí que Jesus não está recebendo. Tem evento aí que Deus não está recebendo. Não é porque está bonito não, gente. Não é por causa disso, por causa daquilo, não. Tem um ponto. As pessoas estão fazendo evento para elas mesmas. Há quem até dispute. Não, tem que fazer desse jeito porque o do fulano de tal foi assim.
Você não deve fazer comparação com o vizinho, com a vizinha. A única pergunta que você deve fazer: Deus, o Senhor está recebendo esse culto? Que não... Amós capítulo 5, verso 5. Mas não busqueis em Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levado ao cativeiro, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de Jacó como um fogo e a consuma, e não haja Betel quem o apague. Sabe o que Deus está falando aqui? Vão para o lugar certo, vão congregar juntos, fica todo mundo junto, porque a luta pode chegar e você não vai ter ninguém por você, mas entre os irmãos há pessoas que gostam, que te amam. Eu sei que a casa é de Deus, irmãos. Quando eu digo a congregação, não é feita de pessoas perfeitas. Aqui um dia falaram: eu não vou para a igreja porque lá tem muito hipócrita. Eu falei: seja bem-vindo ao mundo dos hipócritas. Aí tem gente que fala assim: não, porque a igreja, hein, Luísa? Tem gente que fala assim: não, porque a igreja não é hospital. Meu irmão, não é só hospital não, lá é psique, né? Lá é, como é que fala, irmão? Manicômio. Lá é tudo isso, irmão. Tem gente com problema emocional, tem gente com problemas sérios no ponto de vista emocional, tem pessoas com dupla personalidade, tem gente de tudo quanto é jeito, mas é o local que Deus escolheu para eu e você adorar a Deus. Pega na mão de alguém e fala assim: você sabia que eu sou difícil demais? Mas acredite, foi Deus que escolheu para você ficar do meu lado. Fala assim: até o arrebatamento tu vai ter que olhar para minha cara, vai ter que dar glória. Agora, Amós ele saiu de Judá para pregar em Israel, para trazer uma mensagem forte a Israel. E no capítulo 2, versículo 12, olha para você ver como é que o esquema estava uma bagunça. Pastor Aline: mas a vós aos nazireus deste vinho a beber, e aos profetas ordenaste: não profetizarás. Lugar onde Deus não está, irmão, é assim mesmo. Aqui, sabe qual é o nome do culto que eu daria aqui? O culto aqui de Israel é o culto do não tem nada a ver. Olha só, irmão, dá bebida para o nazireu. O nazireu não poderia beber bebida, mas ele está falando: tem nada a ver não, nazireu. Você não, bebe aí, está tranquilo. Não, fala para os profetas que não tem problema. Eles não precisam profetizar, queridos. Igreja que expulsa profeta está em rebelião contra Deus. Quem não gosta de profeta é casa rebelde. Quem não gosta da palavra de Deus é casa rebelde. Quem tem unção do Espírito Santo, quando o profeta de Deus fala, ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Amós capítulo 7, verso de número 12. Depois Amazias disse a Amós, esse Amazias aqui era um sacerdote: vai-te, vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come pão, e ali profetiza, mas em Betel daqui por diante não profetizem mais, porque o santuário é do rei e a casa real. Era o esquema deles. Profeta não podia mais profetizar, porque a casa se tornou do rei, o sistema se tornou do rei, os cultos se tornaram do povo, e Deus muito longe de Israel. Cultos inaceitáveis. Querem ouvir mais, irmãos? Fala comigo: cultos em pecado. Amós capítulo 5, verso de número 21. Odeio, é Deus que está falando, desprezo as vossas festas. Existem lugares que tem festas, mas Deus odeia. E as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereças holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas vidas.
Corra, porém, o juízo como águas, e a justiça como ribeiro impetuoso. Oséias, capítulo 8, verso de número 13. Quanto aos sacrifícios das minhas ofertas, sacrificam carne e a comem, mas o Senhor não as aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e punirá os seus pecados, e eles voltarão para o Egito. Isaías, capítulo 1, verso de número 12. Quando vindes para comparecer diante de mim, quem requereu isto das vossas mãos? Que viesseis a pisar os meus átrios, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já são pesadas, já estou cansado. Você já viu a pessoa dizendo: eu não vou para o culto hoje porque eu estou cansado, eu não vou para o culto hoje porque eu não estou me sentindo bem. Eu olhando esse versículo pensei, Deus às vezes também pensa assim: eu não vou comparecer hoje porque eu estou cansado da hipocrisia, eu não vou comparecer hoje porque eu estou cansado de cultos em pecado. Aleluia, aleluia. Mas Deus está falando para Ebenezer: deixa eu entrar, deixa eu morar, deixa eu ser glorificado. Cultos sem coração. Isaías 29, 13. Porque o Senhor disse: porque este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em só em mandamentos que foi instruído. Tem gente vivendo no automático, é isso que Deus está falando. O culto não é de coração, é porque alguém está mandando, é porque alguém está instruindo. Se não tiver ninguém falando, não dá glória a Deus, ele não dá glória a Deus. Se não tiver ninguém falando, faça isso, ele não vai fazer isso. É o que Deus está falando. Não pode ser só de lábios, tem que ser do coração, tem que ser do coração. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Culto sem honra. Sabe por que Deus não recebe? Algumas igrejas, irmãos, viraram palco de promotores de eventos, palco de promotores, de pregadores, de cantores, e Deus está bem longe. Leandro, é possível Deus ir para fora da igreja? É claro, Apocalipse capítulo 3, verso 20, não é para o mundo, é para a igreja. Jesus está do lado de fora dizendo: eis que estou à porta e bato. Aí no texto fala assim: se alguém ouvir. Se ele está falando dessa forma é porque ele está gritando. Ele está dizendo: deixa eu entrar. Ele não está só batendo, ele está falando: deixa eu entrar. Mas como é que pode, irmãos, uma igreja colocar Jesus do lado de fora, falando fica aí? Ele está gritando, mas ele está batendo e ninguém deixa ele entrar. Ah, se fosse na Ebenezer, ah, se fosse aqui, entra Jesus, a casa é sua, o reino é teu, a glória é tua. O conceito de culto tem que mudar. Virou moda, irmão. Tô no Instagram. Andy Wilson, eu tô no Instagram esses dias. Aí tem um grupo de jovens. Hein, Carlos? Colocaram uma imagem de escultura da Maria e começaram a cantar música como worship, é isso? É que se fala worship? E cantando igual a gente cantando, sabe quando a gente adora aqui? Uma adoração falsa. E adorando o ídolo. Que cultos são esses, irmãos? O que estão fazendo com a casa de Deus, irmãos? Isso aqui não é para promover pregador, irmãos. A maior promoção, ela continua sendo a promoção de Deus.
quem atrai as pessoas sinceras e verdadeiras para o evento sempre será o Deus de Israel. A mídia é uma bênção. Os recursos do marketing são bênção, sim. Mas a atração da glória de Deus sempre vai ser a melhor. E para isso Deus precisa ser honrado em primeiro lugar. Eu me lembro de Ofni e Finéias, os profissionais do templo. A Bíblia diz que eles se prostituíam dentro da casa de Deus. Meu Deus do céu, irmão. Tem um termo que usam, que eles davam coice à presença de Deus. Eles desprezavam a presença de Deus. Quando o sacrifício vinha, o melhor não era para Deus, era para eles. E Eli, nem aí para o culto. Levanta sua mão em nome de Jesus, irmão. Deus está encrencando com a gente hoje. Deus está protestando com a gente hoje. Ele está perguntando para cada um: como é que está teu culto? Como é que está o seu nível de honra para mim? Irmãos, quem traz avivamento não é pregador. Quem traz avivamento não é cantor. Quem traz avivamento é o Deus de Israel. Quando o Leandro resolve o altar, quando o pastor Henrique resolve o altar, quando o pastor Luiz Carlos resolve o altar, quando cada um de nós resolveu o altar, então vocês vão entender o que Deus vai fazer. Resultado: a arca foi tomada. O Icabô chegou. De Israel é tirada a glória. E é interessante é que quando Deus não é honrado, alguns utensílios do culto só se tornam objetos de religiosidade. Porque o Ofni e Finéias resolveram levar a arca para a guerra. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Muito barulho. Muito barulho. Agora tinha um culto que tinha barulho. A palavra diz que o grito deles foi tão grande que ouviu, a terra se estremeceu. A terra se estremeceu. Era um movimento, não um avivamento. Resultado daquilo: Ofni e Finéias morrem. Chegaram para Eli e falaram: olha, não sabe o que aconteceu, Ofni e Finéias morreram. Eli: tá, e a arca? E quando ele ouviu a notícia que a arca de Deus fora tomada, ele caiu e quebrou o pescoço e morreu. A arca, ela fica esquecida. Quem não lembra de Saul? Saul viveu um ministério todo sem a arca e sem se preocupar com a arca. Gente, eu me lembro de uma época, eu estou falando, vamos começar a velhice aqui, né? Eu me lembro de uma época, irmão, que eu ia para a igreja, eu me preocupava se eu não estava sentindo a presença de Deus. Eu olhava para o fulano dando glória, irmãos. Eu olhava para ciclano dando glória. Eu olhava para um sendo renovado. Eu olhava para outro sendo batizado. Eu perguntava: Deus, o que está acontecendo comigo? A nossa geração é uma geração que mais reclama: por que não tem batismo no Espírito Santo? Vai ver teu altar. Vai ver quem é o primeiro lugar. Vai ver para quem você dá mais tempo. Vai ver para quem você coloca em primeiro. A arca está esquecida. A presença de Deus está esquecida. Quando Saul pecou, Samuel, pelo menos me honra. Que é honra? Cultos inaceitáveis, eles se motivam por honra dos outros. Pregadores inaceitáveis são pregadores que querem o glória a Deus dos outros, que querem a exaltação dos outros, que querem a glória dos outros. Cantores inaceitáveis são cantores que querem a glória dos outros, que querem a honra dos outros. Cantores que Deus está aceitando são aqueles que querem a glória de Deus. Pregadores que Deus está aceitando são aqueles que recebem, que levantam e que honram o Deus que fez os céus e a terra. Cultos inaceitáveis. É didático o que eu vou fazer. Eu vou te dar 1 minuto para você fazer isso.
pergunta a 2 pessoas aí: onde está a arca? Se existem cultos inaceitáveis, agora eu quero trabalhar com vocês. Quais são os cultos que Deus aceita? Eu vou te dar aqui 1 minuto, só para você erguer as suas mãos aí e adorar um pouquinho o Senhor. Oh, meu Deus. Xarabadarabada carabalada bada carabadarabaladara. Debarabada carabaladarabadarabadarabaha. Eu li sobre a arca. Na verdade, eu li sobre o tabernáculo de Davi. Na última vez que falamos sobre honra, falamos que é o único tabernáculo que Deus sente saudade. E por que Deus não está citando aqui o tabernáculo de Moisés? Por que Deus não está citando aqui o suntuoso templo de Salomão? Por que Deus não está citando aqui o templo de Zorobabel, o templo da glória da última casa? Ou por que não está citando aqui o templo de Herodes, o templo de Mateus capítulo 24? Porque Deus está com saudade de um tabernáculo. E é o tabernáculo de... Então, 1 Samuel, capítulo de número 6. Tu coloca aí, Jean, por favor. 1 Samuel, capítulo de número 6. E já caminho para o final. Oh, meu Deus. Gente, desculpa, eu falei primeiro, é o 2º livro de Samuel, tá? No primeiro a arca é levada, no 2º Davi torna. 2 Samuel capítulo 6, verso 1. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca do Senhor num carro novo. Fala comigo, carro novo. Isso significa um carro renovado. É interessante que quando falamos de honra, e eu até que não mencionei, Malaquias capítulo 1, verso número 6, um dos pontos ali que Deus protesta é que eles estavam trazendo pão imundo diante de Deus. Era um pão mofado, era a mesa dos pães, que ficava no lugar santo, na parte direita, 12 pães. Eles precisavam sempre ser renovados. Aquele pão não podia estragar, não podia ficar mofado. Eles precisavam estar sempre renovados, sempre novos, para soar diante do Senhor. Isso fala da nossa renovação espiritual todos os dias. Queridos, tem pessoas que elas vivem de cultos passados, tem pessoas que vivem de festividades passadas, tem pessoas que vivem de congressos passados, tem pessoas que vivem de coisas passadas. Naquela época eu dei muito glória a Deus, naquele dia eu pulei, naquele dia aconteceu isso, aconteceu aquilo. Sabe o que o Senhor está falando? Renova esse pão já foi, precisa renovar, precisa de um outro novo. Se ontem a potência foi boa, aumenta a potência hoje. Aleluia! E tem gente que submete culto apenas à emoção. Eu já cansei de ver gente falando assim: eu não dou glória a Deus porque eu não estou sentindo. Queridos, quem disse que para dar glória a Deus tem que sentir alguma coisa? A gente, para dar glória a Deus, não precisa nem sentir, a gente precisa de motivo. E eu vou dar alguns aqui para você. O seu nome está escrito no livro da vida. Você vai ser arrebatada. Deus te tirou do mundo e trouxe para cá. Deus te tirou da lama e te colocou entre os príncipes. Pega
na mão de alguém aí, provoca ele e fala assim: se tu não der glória a Deus, eu saio de perto de você, vai! Carro novo, e levaram da casa de Abinadab. Fala comigo, Abinadab. A arca ficou dentro da casa de Abinadab e não teve o mesmo efeito quando foi para a casa de Obed-Edom. Quem lembra? Quando a arca foi para a casa de Obed-Edom, o que aconteceu? Prosperou. E por que não fala que a casa de Abinadab não prosperou? Abinadab é uma junção de dois nomezinhos. Vocês querem ouvir? Quem quer ouvir isso, irmão? Nadab e Abiú, quem lembra? Ofereceram fogo perante o culto inaceitável. Tem gente que não é abençoada por Deus, embora a arca esteja dentro da tua casa, porque o culto está sendo inaceitável. Mas quando foi para a casa de Obed-Edom, irmãos, o boi, a vaca começou a dar bezerro. E é leite para todo lado, Raquel. E é coisa para todo lado. E bênção para todo lado. Cadê os empreendedores dessa igreja aqui, irmão? Tá aqui? Tá aqui? Cadê os empresários dessa igreja? Você que até quer ser, levanta a mão aí. Cadê os assalariados? Levanta a mão também. Cadê você que quer receber de Deus aqui? Fala para alguém aí: honra a arca, honre a Deus. E você vai ver, vai nascer do nada, vai vir cliente do nada. Deus, ele vai trazer a providência e a glória do Senhor será enaltecida. Ah, senti de profetizar. Eu senti de profetizar. Quem tem negócios, quem... Não, irmão, eu tô falando sério. Quem quer que o salário aumente aqui, levante a mão. Quem está esperando uma causa na justiça, levante a mão. Dá um abraço forte ao seu irmão e diga assim: honre a Deus e só espera. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos, pau de faia, como também com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros, eita culto gostoso, com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixaram cair. A palavra usar significa força. Significa? Porque a presença de Deus não é por força, nem por... mas já pelo meu espírito, diz o Senhor. Irmãos, que coisa louca. Porque só porque a arca caiu, Uzá meteu a mão. Irmãos, eu vou dizer o que aconteceu ali. Foi um tiro que ele tomou. Davi vai falar que se abriu uma ruptura. É um buraco. Você já viu um buraco? Acho que Deus fez assim, ó. Sabe por quê? Queria fazer o culto da forma errada. Não era para ele tocar na arca. Esperava os levitas pegarem, o sacerdote pegar. Mas não faz aquilo que Deus não te autorizou para fazer. Aqui, ó. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência e morreu ali junto à arca do Senhor. E Davi ficou contrito, porque o Senhor abriu uma ruptura. É isso? Rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a casa de quem? É interessante que esse Obed-Edom aqui, queridos, só o sobrenome dele você vê que ele não era de Israel. Edom significa que ele era descendente dos edomitas. E há referências que dizem que ele era de Gate. Se ele era de Gate, ele era dos filisteus e da família de Golias. Então alguém da parentela de Golias está pegando a arca, colocando na casa dele e está sendo abençoado. É por isso que Deus tem saudade do tabernáculo de Davi. Porque aqui está apontando para a graça. Porque aqui está apontando para um Deus que não quer só que a Ebenezer adore. Ele quer que o cracudo venha adorar também. Ele quer que o teu parente lá, que você não está convidando, venha adorar também. Você está entendendo?
E é interessante que Davi que foi que instituiu essa questão de adoração com música. Pega aí. 1 Crônicas. Ai, Jesus, eu vou terminar, Jesus. 1 Crônicas, capítulo 16. Pega aí. 1 Crônicas, capítulo de número 16. Eu não sei porquê, pastor Henrique, mas eu creio que Deus tem uma grande bênção para a nossa igreja. Porque nós vamos ser modelo de adoração a Deus em primeiro lugar. Aqui, trouxeram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado. Davi fez uma tenda para Deus. E é interessante, não tinha um templo. Ele vai e monta aquela arca. A Bíblia diz que ele orava diante de Deus durante 7 vezes. Quantas vezes? Era o nível de oração que ele tinha para com Deus. Ele orava 7 vezes diante daquela arca. É interessante que o que dá para entender é que Davi não podia tocar na arca, mas a tenda estava no lugar dele. E há quem diga que ele ficava à sombra da arca. Batia-se o sol e a sombra dos querubins da arca ficava no chão. E ele se prostrava à sombra da arca. Acho que é por isso. Aleluia. É por isso que no Salmos 17:8, guarda-me como a menina dos teus olhos e esconda-me à sombra das tuas asas. É por isso, aleluia, que no Salmos 36:7, quão precioso é teu amor, ó Deus, à sombra das tuas. É por isso que no Salmo 91, porque Ele te livrará do laço e Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas, aleluia. Sabe o que Davi estava falando? Só a sombra de Deus eu estava sendo abençoado e protegido. Eu só precisava da sombra dele. A sombra dele, quem só habita a sombra do esconderijo do Altíssimo, aleluia! Esse terá proteção, esse terá livramento, esse terá a glória de Deus. Não era a sombra de Pedro que curava, era a sombra do Eterno que estava refletindo sobre ele, e ele passava, as pessoas são curadas. E se eu fosse você, levantava a mão para receber isso. Tem pessoas que depois que você honrar a Deus, você só vai passar, você só vai fazer uma visita, você só vai entrar, Deus vai abençoar essa casa, porque a sombra dele está sobre a nossa vida. Estamos falando de um culto aceitável, de um homem que amava a Deus, que adorava a Deus, que tudo era... Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Sabe o que eu percebi, pastor Henrique? Que eu não trabalho para mim, para minha família só. Eu trabalho primeiramente para... Você que trabalha com doces, você está trabalhando para Deus. Você que trabalha com modas, você está trabalhando para Deus. Com roupas, você que trabalha com outra coisa, seja qual for, você está trabalhando para Deus. Você precisa pagar o reino de Deus. Você precisa pagar as coisas de Deus. Nós somos os mantenedores das coisas de Deus. Esse microfone aqui é sagrado. Esse som aqui é sagrado. Trabalhamos para manter isso aqui. Trabalhamos para manter essa cadeira. Essa cadeira não é para os rocks aí desse mundo. Esse microfone não são para os coaches aí desse mundo. Esses microfones aqui são para quem é chamado, para quem Deus chamou. Aleluia. Passa a trabalhar para Deus. Deus em primeiro lugar. E por que Davi tinha esse fascínio por Deus? Porque ele tudo era Deus. Deus, Deus, Deus e Deus.
Tem uma classe angelical, lá no capítulo 6 de Isaías. O nome deles? Qual é o nome deles? E eles olhavam um para o outro, dizendo: não, irmão, não é assim. Eles gritam. Eu vou contar até 3, vamos ver se vocês ainda... Tem alguém com Covid aqui, irmão? Não tem não, né? Vamos lá, vou contar até 3, vamos lá. Os daqui para lá, os de lá para cá. Vamos lá, 1, 2, 3. Vai. 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 Irmãos, seria uma coisa terrível, seria um jugo terrível, se Deus tivesse mandado eles fazer isso. Seria um castigo terrível se Deus falasse: fica aí me adorando, santo, santo, santo. Deus não falou. Não existe um texto bíblico que diz que Jesus mandou alguém dar glória para ele. Não existe. Seria um castigo terrível se Deus falasse: fica aí me adorando. Eles não fazem isso por mandamento, eles fazem isso por satisfação. E veio um atribulado um dia falar: eu não quero ir para o céu não. Por quê? Porque é monótono. Eu vou ficar lá santo, 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 santo. Ah, filha do Satanás. Os anjos. Irmão, é impossível estar diante de Deus e não glorificá-lo. A gente já vive um pedacinho do céu aqui. Você quer ver, irmão? Quem aqui estava lembrando da conta? Você vai lembrar porque eu estou falando agora. Mas você sempre fica sentindo a presença de Deus, você esquece tudo. Imagina o ambiente do céu. Irmão, se você parar diante de Deus, você não quer saber mais de nada. Era o coração de Davi. Lá em Apocalipse, apresenta uns seres lá, cheios de olhos. Quem já leu, irmão? Os seres cheios de olhos. Óleo de olho. Eu sei que tem muitas perguntas acerca desses seres, quem são, o que representam, tem. Mas um comentarista falou uma coisa tremenda. Esses seres são cheios de olhos. Porque ter apenas 2 olhos para glorificar a Deus, para eles não é o suficiente. Ai, eles não querem adorar daqui só, eles querem adorar daqui. Lá em Cantares diz assim: dai-me olhos como de pomba. Dai-me olhos como de pomba. O que significa isso? Dai-me olhos como de pomba. Você sabe que o livro de Cantares é alegórico, existe uma mensagem para a igreja. Se você for estudar a pomba, é diferente da mosca. A mosca tem olhares, visões multifocais. Vocês estão entendendo? Elas olham para muitos lados ao mesmo tempo. A pomba só tem um olho unifocal. E profeticamente, quando disse me dá olhos como de pomba, era como se quisesse dizer: me dá um olho só para o Senhor. Eu só quero olhar para o Senhor. Lembra do Salmos 27? Aleluia. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Irmão, eu estou falando sério. Desculpe vocês que ficam romantizando o desviado. Desculpa. Desculpa você que fica romantizando. Está de férias? Está de férias nada, está desviado. Férias o quê? Tem férias de Deus? Desculpa, irmão. Desculpa. Mas quem conhece a Deus... Não, é sério. Eu sei que existem fraquezas. Eu sei que existem desânimos. Eu sei. Já passei por isso. Mas eu não consigo entender como é que uma pessoa sai daqui e vai adorar na macumba. Eu não consigo entender. Eu conheço desviado, irmão,
que ele mantém o dízimo, mantém o culto, ele precisa só. Vocês estão entendendo, irmão? Desculpa você que fica romantizando desviado, mas eu entendo por mim que é complicado, irmão, conhecer a Deus de verdade e abandoná-lo. Quem conhece de verdade tem dificuldade até para desviar, velho. Sério, irmão, quem aqui já tem vontade de desviar? Levanta a mão aqui. Levanta. Desviou? Quem que fez você não desviar? Ele. Irmão, já tive raiva de tanto irmão. Já tive raiva de tanto pastor. Já tenho crítica de vontade. Já falaram muito mal de mim. Quem aqui já foi alvo de fofoca, calúnia? Levanta a mão aí. Eu dou raiva, tem vezes que eu dou raiva. Mas quando você olha para ele, velho, isso que a palavra diz. Olhando para Jesus, o autor, dá-me olhos como de pomba. O autor, aí tá o irmão fazendo fofoca aqui, olhos de pomba. Tá o irmão blasfemando aqui, olhos de pomba. Tá o irmão roubando ali, olhos de pomba. Tá fulano fazendo isso aqui, olhos de pomba. É tudo por ele e para ele são todas as... Ele! Por ele! Para ele! São todas as coisas. E finalizo. Agora eu entendi melhor o que diz Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu. Agora eu entendi. Porque sempre quando eu li esse versículo eu lembrava da época de novo convertido. Eu entendia que Deus, Kézia, queria que eu fosse igual aquele novo convertido antigo. É, também. Mas quando você lê o contexto aqui da igreja de Éfeso, você não vai entender que não é isso. Porque a igreja de Éfeso, pastor Henrique, ela era boa teologicamente, tão boa que conseguia discernir, saber a diferença de um falso e um verdadeiro apóstolo. Ela era boa teologicamente. Ela não se cansava. Gente, ali suava, meu pastor, evangelismo. A igreja não parava. A igreja tinha um suor da obra. E como é que uma igreja como essa, que evangeliza, que prega, que estuda, que é bem embasada teologicamente, Jesus está falando, tem uma coisa que está faltando. Vocês deixaram o... Bem, então o primeiro amor não é o fato de você não ter se cansar na obra. Então o primeiro amor não é o fato de você estudar teologia. O que é o primeiro amor? É colocar Deus acima de tudo, inclusive da obra. Um dia um pastor estava na estrada e o Espírito Santo falou ao coração dele: estou chateado contigo. Ele parou o carro e falou: por que o Senhor está triste comigo? E o Espírito Santo falou assim: você ama mais a minha obra do que a mim. Eu não sou o teu primeiro. A obra é o teu primeiro. E Deus está aqui para nós, falando qual tem sido o seu primeiro lugar. Nem aquilo que fazemos, meninos, pode estar acima daquilo que Deus é. O que Deus espera: coração contrito e voluntário. Coração que se coloca diante dele a partir de hoje. És o primeiro lugar. Em todos os aspectos da minha vida. Entre a namoradinha e Deus. Entre a noiva e Deus. Entre a esposa e Deus. Entre o marido e Deus. Entre o dinheiro e Deus. Deus está falando: como está você comigo? Volta ao primeiro amor. Retorna ao primeiro amor. E eu descobri que esse primeiro amor é exatamente colocar Deus na posição dele e olhar somente para ele.
depois todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Fica de pé. Que Deus abençoe a igreja.